são os pontos da sua máquina de costura? E para que eles servem? Você já se perguntou isso? Será que você está usando o seu ponto da sua máquina corretamente? Sim ou não? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Steph, fundadora do site portal criardeias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acesse agora portalcriardeias.com. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre os tipos de pontos e suas funções. Bora pro vídeo? Então vamos lá. Os pontos mais comuns e mais utilizados na máquina de costura são o ponto reto e o ponto zigue-zague. Disso todo mundo já sabe. Mas quais são os pontos da máquina de costura? Bom, isso vai depender muito do tipo de máquina que você possui. Mas podemos organizar e classificar aí basicamente em 3 caixas os pontos. Pontos básicos, pontos decorativos e pontos bordados. Algumas máquinas têm mais pontos, mas eu classifiquei em 3 caixinhas. Pois bem, quais são os pontos básicos? O reto, o zigue-zague de 3 pontinhos e o tipo overlock. E o zigue-zague comum, tá? Então, esses são os pontos mais básicos e que quase toda máquina possui. E os pontos decorativos? Bom, eu vou citar alguns, mas tem vários, tá? O espinho de rosa, o ponto caixa, ponto colmeia também é um ponto decorativo, o ponto castelo de areia, e todos esses pontos eu vou deixar passando aqui na tela para vocês. Então, o ponto espinho de rosa, ponto caixa, ponto colmeia, ponto castelo de areia. São esses que eu vou mostrar para você aqui. Os pontos bordados alguns tipos de pontos que possuem uma especificação melhor, tipo o ponto arco, o ponto 3 passos, o ponto de dominó. Esses são os pontos bordados. E estou baseando isso na minha máquina, tá? Você pode analisar a sua máquina aí do outro lado e ver quais são os pontos bordados, pontos decorativos que tem na sua máquina. Ok, mas todos esses pontos têm suas funções. E vocês sabem quais são? Mas antes de eu começar essa lista, eu já vou te dar um aviso. Para você costurar com esses pontos, você deve regular muito bem a sua máquina. E sempre fazer um teste de costura antes de você começar a costura definitiva. Então, sempre bato nessa mesma tecla aqui no canal, desde o começo do canal, que é: regule bem a sua máquina e faça um teste de costura. Você precisa, sim, necessariamente, em qualquer ponto, você pegar um retalho, fazer um teste de costura para você descobrir qual a largura, tensão, qual agulha você deve usar, tudo antes de você começar a sua costura. Então, você tem que fazer essa preparação da máquina para você começar a sua costura. Deixa aqui nos comentários se você faz o teste de costura. Sim ou não? Faz ou não faz o teste de costura? Agora que eu já dei o aviso, bora para a lista. Bom, vamos começar com o ponto zigue-zague. Para que serve o ponto zigue-zague? Quando ele é muito largo, ele é mais usado para alinhavo. Sabe o alinhavo à mão que a gente faz? Então, você pode fazer ele na máquina também. Basta você configurar a máquina num zigue-zague um pouco mais largo e fazer o alinhavo da costura. Ele é mais fácil para você descosturar aquela costura que você fez e também ele dá um suporte melhor. Então, recomendo que você faça o ponto zigue-zague mais largo. O ponto zigue-zague um pouco mais estreito, ele é bom para você fazer acabamentos. Então, acabamento em qualquer tipo de peça, é só você regular o zigue-zague um pouco mais estreito, trocar ali a agulha e costurar normalmente, fazer o acabamento aí na sua peça normalmente. O ponto reto, ele é muito usado para união de peças. Então, a máquina reta é usada para união de peças. A industrial reta é muito usado mesmo para você só unir as peças, só unir frente com frente ali, passou a máquina reta, acabou. Isso é muito comum em indústrias de costura. Então, passa pelo corte, passa pelo acabamento da peça na overlock, né? Passa ali pela overlock e depois vem para a reta para você passar ali, unir as duas peças. Geralmente, assim, eu tô analisando isso de uns 5, 6 anos pra cá, tá? Há uns 5, 6 anos, de uns 5, 6 anos pra cá, eu tenho reparado bem nas peças de lojas mesmo, que não tem muito costura reta, é mais só a overlock. Então, a overlock, ultimamente, está sendo usado
para união e acabamento de peça. Tudo numa costura só, tá? Então, se você tem uma overlock aí do outro lado, pode fazer sem medo de ser feliz. Continuando aqui, o ponto reto que eu falei para união de peças. Então, o ponto reto um pouco mais apertado, ele é bom para você fazer reforço de peças. Mas para quem tá fazendo peças em casa ou tá construindo um ateliê agora, é bom você já ficar ligadinha nesses pontos aqui. Ponto reto um pouquinho mais apertado, é bom para você fazer reforço de costura. Ponto tipo overlock. Eu sei que na minha máquina já tem alguns tipos de overlock, não é o ponto overlock, porque nenhuma máquina doméstica vai chegar aos pés de uma máquina de overlock industrial, tá? Estou falando pontos tipo overlock, que pode assim, por alto, substituir o ponto overlock de uma máquina industrial. No meu caso, a minha máquina tem em torno de uns 4 pontos tipo overlock, tá? E para que serve eles? Serve para fazer acabamento em qualquer peça. E aí você só mudar a agulha e a linha para você fazer o acabamento em cada tipo de tecido, tá? Se você ficou muito confuso e não sabe como você faz a combinação certa de linhas, tecidos e agulhas, que é qual linha você usa para cada tipo de tecido, qual agulha você costura cada tipo de tecido, eu vou deixar a apostila, o meu guia completo da costura, eu vou deixar aqui na descrição para você pegar o seu, tá? Porque aí você já sabe qual agulha você costura cada tipo de tecido, lá tem tudo descrito, tudo bonitinho, tudo detalhado, para você não se perder no mundo da costura, tá? Então eu vou deixar o link da apostila aqui na descrição. Ponto decorativo. São feitos para acabamento, é bom para acabamento e finalização de uma peça criativa. Então, sim, você pode sim fazer um pesponto com ponto decorativo e fica super bonito. Ponto zigue-zague de 3 pontinhos. Ele é muito bom para você fazer moda íntima, porque ele é um ponto flexível. Então, eu já falei aqui sobre os pontos flexíveis. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo só falando sobre os pontos flexíveis, que é bom para você fazer costura em malha, costura em tecido que tem elastano, costura em elástico. E o ponto zigue-zague de 3 pontinhos tá nessa lista também. Ponto bordado. Ponto bordado é bom para você fazer decoração e finalização de uma peça. Sim. Também entra lá naquele ponto pesponto, tá? Se você quiser fazer um pesponto com ponto bordado, pode fazer também. Esses pontos eu estou colocando de máquina doméstica, tá? Eu estou cogitando a possibilidade da sua máquina do outro lado ter todos esses pontos. Caso não tenha, deixa aqui nos comentários qual é o seu tipo de máquina, que aí eu venho e faço um tour aí pela sua máquina, combinado? Então deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, claro, deixa muito like. E se você não faz parte da família, se inscreve aqui no botãozinho vermelho para fazer parte da família e não perder os próximos vídeos. Eu te vejo nas minhas redes sociais, porque lá tem dicas exclusivas somente para seguidores. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!